Eu vou apresentar todas e todos palestrantes dessa primeira mesa, primeiro, e depois essa mesa vai ser um pouquinho diferente das nossas outras mesas, porque vamos entrar em discussão imediatamente. Eu preparei 3 perguntas, porque 3 é o meu número preferido. Vocês vão ver nas entrevistas que estamos realizando com alguns dos palestrantes, inclusive, né, sobretudo os palestrantes presenciais, a Mônica e o Oswaldo também vão ser entrevistados, e vocês vão encontrar esse material depois também na página Instagram da Cátedra. E aí vocês vão reencontrar esse ritmo das 3 perguntas. As famosas 3. Agora nós temos 5 integrantes da mesa, se não me engano, né? Eu vou começar, então, a apresentar na ordem de fala também, né? O primeiro a responder as minhas perguntas vai ser Oswaldo Baqueiro, é professor, doutor da USP, vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootécnica, coordena a rede de saúde multiespécie da USP, dedicada à reprodução do bem viver de coletivos multiespécies marginalizados. Trabalha com perspectivas decoloniais, biopolíticas, de ecologia política e de estudos sociais em ciência e tecnologia. O meu querido colega Jamie Scott Baxter, aqui presente conosco no Zoom, é um arquiteto, planejador e pesquisador socioespacial. Ele coordena o laboratório Planetary Tactics for Cohabitation, táticas planetárias para a coabitação, dentro do projeto da Berlin University Alliance, Rescaling Global Health, na Technische Universität Berlin. Ele também é PI, junto com o professor Saraiva, né, que integrou a primeira mesa, e o professor David Sperling, da USP também. Jamie é PI do projeto Planetability, um projeto ProBrau. E Jamie também é pesquisador associado num centro de pesquisa que chama Refiguração de Espaços, em Berlim. Trabalha na interseção entre design e ciência, e utiliza métodos criativos críticos para pesquisar sobre, para e com design e planejamento. A Mônica Masumi Osaka é farmacêutica com pós-graduação em fitoterapia, programação neurolinguística, gestão e controle ambiental em serviços de saúde, vigilância em saúde e vigilância em saúde ambiental. Atuou na assistência farmacêutica em unidades básicas de saúde, vigilância sanitária e vigilância em saúde ambiental. Um grande prazer ter você conosco, Mônica, e o seu colega Patrício vai chegar um pouquinho atrasado, porque eles acabaram de lançar um documento importante hoje, né, a partir da secretária, e ele ainda está chegando do trabalho. Patrício Gomes Moreira é geógrafo, é especialista em meio ambiente e sustentabilidade, e junto com Mônica, ele atualmente coordena, né, os dois coordenam o programa Ambientes Verdes e Saudáveis, o famoso PAVES, que vamos ainda conhecer melhor hoje, da Secretaria Municipal de Saúde em São Paulo. Esse é o Fábio. Pessoas conhecidas. E, last but not least, Sofia Varino, é doutora e uma autora e historiadora cultural que vive em Berlim, na Alemanha. Com foco em contextos americanos transnacionais, as áreas de investigação e ensino de Varino incluem humanidades ambientais e médicas, estudos da ciência e tecnologia e estudos interseccionais de gênero. Varino é coautor de Aquatopia, Climate Interventions, e coeditor de uma edição especial da Soma Technics sobre Data Matters, Undoing Data and Gender in the Life Science. Essa foi a apresentação de todos e todos os palestrantes, e agora eu vou entrar sem mais delay nas perguntas. A primeira pergunta que
preparamos, na verdade, num diálogo já, antes, né, de nós encontrarmos finalmente pessoalmente. A primeira pergunta é uma pergunta simples relacionada ao evento. Por que revisitar a ideia de saúde numa era planetária, né? E para essa pergunta, eu convidei a cada um dos palestrantes a falar a partir da própria experiência e a partir da própria área de atuação, né? Então, por exemplo, no trabalho de Oswaldo, né? Temos um trabalho a partir das periferias, né? Entre várias aspas a definir ainda, né? Um trabalho a partir das periferias e um trabalho com abordagens decoloniais à saúde multiespécies em São Paulo, né? Agora, Mônica e Patrício, convidei eles a compartilharem a sua experiência com o programa PAVES em São Paulo, Programa Ambientes Verdes e Saudáveis. Convidei o Jamie a falar a partir da experiência dele com práticas de desenho planetário, né, para trazer também a questão de pensamento planetário que faz parte do nosso evento. E convidei Sofia a falar a partir do questionamento de Sofia sobre o ableísmo e especicismo, como que esses conceitos ou essas categorias influenciam modelos e práticas de cuidado de saúde planetária. Tá? Então, vamos começar com Oswaldo e, em seguida, passar para Mônica, Jamie e Sofia para responderem. Perfeito. Muito boa tarde. Eu queria começar agradecendo a Laura pelo evento, pelo convite, pela pergunta. Uma pergunta bastante relevante, porque me parece que a gente precisa, o tempo todo, revisitar, revisar e questionar ideias de saúde, porque as ações de saúde elas são fundamentadas por ideias sobre a mesma e têm consequências materiais que nem sempre se traduzem em situações favoráveis para os viventes que são acometidos por essas ações. Muitas vezes, pelo contrário, as ideias de saúde elas justificam e legitimam processos patológicos inerentes à marginalização e à opressão de muitos para garantir o privilégio de poucos. E essas minorias elas são determinantes significativas na instituição tanto de ideias como de práticas de saúde. Então, é por isso que a gente tem que estar o tempo todo atualizando, problematizando o que viria a ser saúde, quem pode ter saúde, quem deve tê-la, como se deve cuidar essa saúde, quem responde essas perguntas, e, muito importante, quem é ouvido quando responde essas perguntas. E a gente pode fazer algo semelhante em termos da ideia de era planetária. Quem instituiu essa era? Quem disse quando que ela começou? Será que se trata de um período, numa progressão temporal linear? Como será que são afetados aqueles que não se pautam por ordenamentos territoriais e temporais que perpassam pela ideia de planeta e, portanto, muito menos de era planetária? Então, eu acho que, dentre os tantos direcionamentos que a gente pode seguir ao fazer esse tipo de indagações, apontam para a necessidade de revisar, de revisitar, não só a ideia de saúde e de era planetária, mas também de um modus operandi que ele é aplicado uma e outra vez, com novas roupagens, né, sob novos termos, sob novas expressões, né. É um modus operandi filantrocapitalista que busca legitimar o status quo em momentos de crise. Então, os filantrocapitalistas, eles se antecipam, né, ou diante da iminência de mudanças inevitáveis, eles se antecipam para tomar controle dessas mudanças e garantir seus privilégios. E por que eu estou falando isso? Porque o campo da saúde ele é estratégico para esse modus operandi.
A gente pode falar desde os inícios da colonização, que está como processo atual também, mas para não ir tão longe, a gente pode pensar e tomar como exemplo a Fundação Rockefeller, que desde o início do século XX, ela vem moldando concepções, perfis profissionais e intervenções de saúde. E eu falo dela porque ela ilustra muito bem o problema que está por trás da ideia de saúde planetária popularizada recentemente. Vejam bem, o John Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário do planeta. Ele era o dono da Standard Oil Company, uma companhia petrolífera. E a gente sabe muito bem que o lado oposto de riqueza acumulada em poucas mãos é pobreza massificada. E pobreza massificada é de onde se gera e se agravam problemas de saúde severos. A gente sabe também que os combustíveis fósseis eles são o motor principal da crise climática, que também gera e agrava problemas de saúde severíssimos e cada vez mais. E o que a gente vê no reporte, no famoso reporte de saúde planetária dessa fundação, assinado também por outra instituição hegemônica no campo da saúde, que é a Comissão Lancet, num compromisso explícito e concreto para mudar padrões de produção, de consumo e de acumulação. O que a gente vê, na verdade, para falar em termos planetários, é uma elite que continua bancando e difundindo discursos de cunho social, entre eles os de saúde, só que, ao mesmo tempo, continua agindo como se a gente tivesse vários planetas Terra, com recursos ilimitados, postos aí para serem dominados e sugados. Então, os problemas de saúde numa era planetária, para falar nos termos dessa pergunta que nos provoca, me parece que são mais um sintoma de uma crise civilizacional, uma crise da modernidade, colonialidade, que está esgotando muito rapidamente as possibilidades de bem viver e da própria subsistência. Então, revisitar o conceito de saúde, de era planetária, nos leva também a nos defrontar com um desafio de longa data, que é como fazer para interromper a manutenção de privilégios diante de estruturas de poder que blindam aqueles que detêm esses privilégios. Vamos continuar com Mônica. E, Mônica, vamos projetar também os slides que você tem trazido, sim? Podemos... Perfeito, podemos ver os slides. Eu acho interessante, né? Eu estou vendo que Jamie e Sofia estão também anotando. Eu espero que o delay pequeno de tradução funcione bem para vocês. Acho que tem várias questões, né, Jamie, a partir do que Oswaldo tem trazido também, de não questionar só, né, revisitar a saúde global, mas pensando também, refletindo já um pouco sobre o que é a era planetária também. Eu acho que vocês vão ter também algo a dizer sobre isso, então vamos poder continuar esse debate. Eu acho interessante que aqui na sala, ou seja, pensando um pouco num cenário global e de saúde planetária, acho interessante que temos as pessoas que são de São Paulo aqui presentes e as outras pessoas no Zoom, né, presentes conosco, mas sem gastar o oxigênio, como que chama? O combustível que nós acabamos de mencionar, né? Isso é bonito. Eu acho muito bonito também que Mônica vai trazer mais experiência a partir de São Paulo, na verdade, né? Obrigada. Gostaria inicialmente de agradecer a Samantha pela apresentação para a Laura, né? E a Laura, principalmente, pela oportunidade de apresentar o programa do município de São Paulo, Paves. E, bom, eu trouxe um slide, uma apresentação longa, mas, assim, fica com a Laura, fica aqui
para quem não conhece o programa, fica disponível, tá bom? Então, assim, começando uma introdução, né? Assim, nos séculos anteriores, nós tivemos aquela visão cartesiana, newtoniana, que ajudou muito, contribuiu para a ciência, né, para o avanço da medicina, inclusive, né? Mas aí a gente, no século XX, né, aquela transição para a visão sistêmica, e aí também nós tivemos o conceito de saúde única, né, que é a saúde única que nós temos não é possível a saúde humana sem um mínimo de equilíbrio entre os sistemas o animal e o ambiental, né? Então, o PAVES é um exemplo prático, né, de aplicar esse trabalho, essas ações, né? Então, é só para... Aqui é o símbolo do PAVES é a andorinha, né? A andorinha é uma analogia aos agentes comunitários de saúde, né, que estão presentes nas casas das pessoas, e os agentes de promoção ambiental, que estão presentes nas casas das pessoas, né? E aí, assim, a história, vou passar um pouquinho, mas ele nasce na Secretaria da Saúde como um programa. Ele começou como um projeto na Secretaria do Verde, que deu muito certo, e aí a Secretaria da Saúde traz como um programa, e desde 2008 nós estamos aí trabalhando nessa proposta, que o principal objetivo do PAVES é incorporar as questões ambientais nas ações de promoção à saúde, considerando muito os determinantes sociais, que tem tudo a ver com a saúde planetária, né? Porque a gente vê que... Aí depois tem um slide aqui não tem, eu tirei. Mas é justamente incorporando, né, essa visão de que não é só saúde humana, a gente precisa considerar os determinantes sociais, né, a questão econômica, a questão de moradia, tudo, enfim, a gente precisa incorporar isso na saúde também. Então, aqui só para vocês terem uma noção, nós, aqui no município de São Paulo, nós temos 479 unidades básicas de saúde, e o PAVES está presente em 340 unidades, com um agente de promoção ambiental trabalhando essas questões. Somos em 2 coordenadores, 6 gestores regionais e os 40 gestores locais que dão suporte para esses APAs. Então, nós estamos no Plan Clima também, então é um reconhecimento do programa. Então, na ação 34, tirei também, na ação 34, que é justamente a expansão do programa para todas aquelas unidades básicas de saúde do município. E nós estamos também no Plano Municipal de Educação Ambiental, também outro reconhecimento, e aqui eu trouxe uma estatística que é uma percepção, né, de quem faz a educação ambiental. Assim, nós estamos com 11,8%, né, pela quantidade de APAs no território, então nós estamos aí com esse dado. E são esses 4 itens que constam no PMEA, que é o Plano Municipal de Educação Ambiental, que nós temos o apoio da Secretaria do Verde, né, então curso de horta, todos os anos nós temos um curso de hortas e compostagem, a iniciativa de educação ambiental da Secretaria de Saúde, o diagnóstico socioambiental, que eu vou falar um pouco mais para frente, que é uma ferramenta muito importante de territorialização, que nós não podemos enxergar a cidade e dar diretrizes, né? Nós precisamos entender o território, então a demanda vem do próprio território. E também os eixos norteadores, que eu vou falar aqui mais para frente. E o ODS, alguém depois me avisa, porque aí eu começo a falar muito, né? Uns 5 minutos, por favor. Então, nós temos, desde a época de 2023, nós enxergamos a necessidade de trabalhar os objetivos do desenvolvimento sustentável também no território, levar para a população a importância dessa visão de ODS. E, então, todos os projetos e ações elas estão linkadas nos ODS específicos, né, do projeto. E o próximo, então, são os eixos. Nós trabalhamos com
6 eixos. Antes nós tínhamos o 7º, que era a cultura de paz, mas percebemos que a cultura de paz ela permeia todos os eixos. Então, gerenciamento de resíduos sólidos, horta e alimentação saudável, água, ar e solo, biodiversidade e arborização, revitalização de espaços públicos e a agenda ambiental na administração pública, que vem de um programa do Ministério do Verde e Meio Ambiente. Então, aqui é só para exemplificar, vou passar bem correndo, né? Então, cada eixo nós trabalhamos então com castração, são os exemplos, né? Castração de animais, nós trabalhamos também na identificação de criadouros, né, de mosquito. A gente trabalha bem forte com a questão da dengue junto aos agentes comunitários de saúde. A gente tem então um trabalho de gerenciamento de resíduos. Nas unidades com APA, então, eles têm aqui um trabalho de educação ambiental, né, com relação ao descarte correto dos resíduos, trabalho na comunidade também na identificação, por exemplo, de acumuladores, trabalha também com diversos projetos aí com base no diagnóstico. A horta, alimentação saudável, a princípio, a gente vê a questão alimentar, mas também, hoje, por exemplo, no Balanço, nós vimos um projeto muito bacana, porque trabalhando a saúde mental, então, uma horta, ela trabalha diversas questões assim, de saúde, não só da alimentação, né? Então, tem todo um trabalho bem bacana assim, em cada projeto de horta. Revitalização de espaços públicos, então, no diagnóstico, então, existe a identificação de pontos viciados, que a gente fala pontos viciados de descarte. Então, então é feito um trabalho com a comunidade, sempre com a comunidade, de revitalização. Então, nós temos parceria com a subprefeitura, parceria com a Secretaria de Limpeza Urbana, para fazer tipo um catabagulho, que eles têm um programa catabagulho, então a gente aciona e faz um trabalho, às vezes, de horta, dependendo do local, grafite, depende do projeto. Aí o próximo é água, ar e solo, né? Então nós temos também uma parceria com a vigilância, então em saúde ambiental, e eles identificam às vezes um problema, por exemplo, nesse caso aqui, eles fizeram uma análise dessa água, as crianças estavam brincando, né, nesse lugar, porque a água, às vezes, ela parece ser limpa, mas ela não está. Foi identificado coliforme fecal. Então, assim, tem todo um trabalho de sensibilização no território, né, de falar que não pode brincar com aquela água. Né. E também, na escola, nós estamos no programa Saúde na Escola, que a gente trabalha com as crianças, então leva essas questões também de água, ar e solo. Né. E também em hortas, a gente pede identificação, antes de implementar uma horta, a gente pede ajuda da vigilância para ver se esse local é contaminado. Se for contaminado, de repente, a gente faz uma horta suspensa. Então, são exemplos. O A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente, mas a gente traz para trabalhar com os funcionários da UBS. Né? Um exemplo é a utilização de canecas, né? Não utilizar o plástico, e trabalha também com valorização do trabalhador, então, várias questões aí dentro da unidade. E também com descarte de resíduos. Coleta de medicamentos, também a gente recebe nas farmácias das unidades. Então, nosso foco agora é mudanças climáticas, porque a gente viu que todos os eixos eles estão diretamente relacionados com mudanças climáticas, e é um assunto muito importante, né? E que a gente, então, agora nós vamos trabalhar firmes nessa questão, junto com os eixos. Então, o diagnóstico socioambiental é uma ferramenta que a gente identifica os riscos no território, as potencialidades. Os riscos são hidrológicos, às vezes de a cobertura vegetal, tanto ela pode ser risco, como ela pode ser também potencialidades na questão de parques, né? Então, é mapeado. Então, as etapas são planejamento, então, a historicidade, porque é importante saber o que tinha naquela região, os dados indicadores também, os oficiais, e as oficinas de percepção, que eles se debruçam num mapa, e os ACS estão no território, então eles conhecem, né, os territórios, então eles vão identificando e vão se debruçando num mapa, e depois é tudo coletado e colocado em planilha,
E aí a gente trabalha em cima disso, e aí resulta assim num gráfico radar, que aí vai identificar qual a prioridade daquele local, né? E então aí é feito um relatório, é apresentado para o gerente da unidade, para os profissionais daquela unidade, e aí discute-se o que se pode fazer, né, com relação àquela prioridade de ação, de intervenção. Então, aqui é só passar rapidinho. Então, aí é feito então a definição de prioridades, um planejamento do projeto, a execução e depois uma avaliação. Muitas vezes, uma ação, um projeto, ele resulta numa prática, a gente fala assim, prática incorporada, né? Então, tem várias, não é mais projeto, já é uma prática que já foi incorporada na unidade e pela comunidade também. Aí, então, as principais conquistas, não é que eu nem vou ler, vou passar já rapidamente, então vou falar das parcerias. A gente uma característica muito interessante do programa é as parcerias. Às vezes a gente, pela dificuldade, a gente também cria, né, a gente usa a criatividade, usa todo o que a gente tem em mãos. Então, os profissionais de PAVs, eles são muito articulados. Assim, hoje, no balanço, eu falei assim, meu Deus, né, assim, é muito bacana ver que não precisa, quer dizer, precisa, mas assim, eles conseguem realizar coisas muito bacanas no território. Então, através de parcerias, né? Então, a gente tem aqui, a nível municipal, então, nós temos parcerias com a Secretaria do Verde, nós fizemos um termo de cooperação já publicado em Diário Oficial, né, com a Secretaria do Verde, então, é um grande apoio aqui para o PAVs. Parcerias com... Ali nós tivemos uma palestra do racismo ambiental, o Seclima, né, que é o do mudanças climáticas. Nós temos, assim, tá meio que a gente está esperando, mas assim, todos os dados do diagnóstico socioambiental, eles serão disponibilizados numa plataforma da prefeitura, que é o GeoSampa. Então, todos terão a oportunidade, se interessarem, a oportunidade de verificar esses dados, né, no GeoSampa. Então, são diversas parcerias. O ano passado, nós tivemos parceria com a Defesa Civil para ajudar os APAs na identificação dos riscos. Então, a Defesa Civil, localmente, nos levou em comunidades e foi muito interessante. Né? Horta, vigilância, então, CELIMP, que é a limpeza urbana. Então, vou passando aqui. Então, a Secretaria de Educação. Aqui são os números, né, que no balanço a gente apresenta. E o nosso planejamento também a gente então trabalha muito com a questão. Então tem aqui parcerias com universidades. É muito importante estar aqui, é uma honra, assim, porque assim tudo é um movimento, tudo precisa ser atualizado. Então a questão de saúde planetária é muito importante para nós, e levar esse conhecimento para os profissionais que trabalham lá na ponta, né, e isso ser compartilhado é muito importante para nós. Então, a parceria com as universidades é muito importante. E aí nós tivemos um reconhecimento internacional. O ano passado, nós ganhamos um prêmio na Holanda, né, no eixo de saúde. Foi muito bacana. E, enfim, obrigada pela atenção. Muito obrigada, Mônica. Maravilhoso. Fantástico. Porque vale realmente mencionar que o PAVs é pioneiro, né, no Brasil. É o único programa desse tipo implementado. E, claro, esperamos que vão seguir muitos mais, né? Acho que é um exemplo muito interessante também a resposta de muitas coisas que nós temos discutido, né? Durante a primeira mesa, a Marisol fez uma pergunta para o professor Saraiva, justamente seguindo um resultado de um report que o Grupo Saúde Planetária tem publicado sobre a desintegração de conhecimento entre secretarias de saúde e secretarias de verde. E vocês são um exemplo, né, da prática mesmo, né, da prática implementada desse tipo de diálogo, né, e de troca e de geração de conhecimento também. Então, acho que é muito importante que nós trazemos também esse tipo de iniciativa para um espaço de universidade. E agora eu realizei, né, Jamie, que também, além de secretarias de saúde
e de meio ambiente, também esse programa dialoga com planos, né, urbanos. Então, tenho certeza que você tem reflexões a compartilhar, reações, talvez, as primeiras duas falas, né? Repito também que, por favor, vocês são convidados também a reagirem às falas dos outros, se vocês querem acrescentar, comentar, estão bem-vindos, né? Mas acho que já fizemos algumas provocações para Jamie e Sofia também reagirem agora, né? E relembrando que a pergunta inicial foi também o porquê revisitar a ideia de saúde numa era planetária, né? E que convidamos o Jamie também para falar a partir de experiências, tanto acadêmicas, mas também interagindo com o mundo das práticas que ele tem, tanto no Planetary Tactics for Cohabitation, quanto no projeto que nós temos em conjunto, que chama South Designs, né? Desenhar com o planeta. Super. Okay. Can you hear me okay? Yes. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Obrigado, Lara, pelo convite. Acho que eu também estou me ouvindo, está dando eco. Obrigado aos meus colegas e à Mônica pela apresentação maravilhosa, o trabalho inspirador que vocês vêm fazendo. É uma maravilha vê-lo. E obrigado por evidenciar a dinâmica de justiça social nos seus pontos. Eu vou tentar fazer uma reflexão sobre o que significa para os designers estar trabalhando com isso. Eventualmente, eu vou tentar falar sobre essas perguntas. Para mim, eu fiquei muito inspirada pelo pensamento planetário, especialmente Chakrabarti, Glissans, Spivak. E estou tentando conceptualizar o que a idade planetária é. Mas ele tentou fazer uma distinção entre global e planetário. Talvez isso já seja familiar para vocês, mas eu achei uma forma inspiradora de pensar que o global representa a modernidade, talvez esteja com ideias mais antigas de sustentabilidade. Tem algumas críticas, algumas limitações. E a gente tentou comparar isso com a noção de planetário. Eles dizem que o mundo era essa bolinha de gude que a gente via no computador, e era azul, e que era abstrato, universal. E o planetário é meio que contra isso. A gente tenta encontrar uma forma de considerar diferentes temporalidades, formas de vida, e da forma como eu entendi, é anti-universalismo e anti-abstração, mas ainda com os projetos sobre internacionalização, ou talvez nem isso, e uma ideia de que a gente não se isola em nossa perspectiva individual e local. Então, há já uma tensão estranha que eu encontrei. Voltou. Yeah? You came back, yes. You're I'm back. here? Perdão, acho que eu caí, né? Eu estava falando sobre o que é inspirador sobre o trabalho do Jack. A gente está tentando entender que há alguns problemas. A gente tem que entender que foi escrito há 4 anos, claro, a crise se agravou ainda mais. E a gente viu isso diante dos nossos próprios olhos. Então, a gente tem que pensar como a gente pode concepcionalizar
essa crise. Bom, mas talvez isso seja para uma outra discussão. O que ele fez que eu achei fascinante é que ele fala que ele é um historiador, então ele fala que a gente tem a temporalidade moderna global, que tem a ver com a história da humanidade, e aí tem a temporalidade do planeta, a idade do planeta, planetária, que é mais sobre condições climáticas e as forças da natureza. Não, e o que a gente tem que fazer, a gente tem que manter essas coisas juntas para poder entender. E para ver qual é a relação delas com os problemas de hoje. A gente está já, por outro lado, o Ander está falando de outro tipo de política. A gente tem alguns conceitos até mais difíceis de imaginar nas últimas semanas, porque o que eles fazem é o reconhecimento, a intrusão do planetário, essa ideia, esse reconhecimento de que o planeta está vivo, é constituído de múltiplas espécies, múltiplas interações humanas e não humanas de forças. Eu ainda acho que é uma ideia radical. Sei que alguns colegas no Brasil podem não vê-lo de forma tão radical. Vocês têm circunstâncias que os ajudam a aceitar e a trabalhar com isso, mas do meu ponto de vista, reconhecer que o planeta é uma vida vibrante ainda nos obriga a reajustar, a redesenhar muitas das nossas ideias, especialmente se a gente tem que redesenhar o nosso conhecimento sobre design e planejamento. Como é que a gente vai fazer isso de acordo com o design ao longo dos anos? A gente tem que basear em modernidade, soluções técnicas, infraestruturas. Essa ideia que o humano é o centro do mundo e a gente pode resolver tudo com ciência e tecnologia, mas o que a gente reconhece durante essa crise planetária e esse reconhecimento que a gente falou antes é que a gente precisa de diferentes tipos de conhecimento e novas ideias de design. Então, essas são as áreas dentro das quais eu tento trabalhar. Mas quando a gente fala de saúde, especificamente, é claro que no debate da saúde planetária, a gente tem que pensar da saúde dos humanos em relação à saúde do planeta, mas a gente pode ir além. A gente tem que também evitar a subtração, a gente tem que evitar voltar ao pensamento de que é um objeto em vez de uma entidade. E eu acho que isso ecoa com muitos dos colegas panelistas que estão aqui, é que a gente tem que pensar da saúde de múltiplas espécies. A gente tem que pensar na saúde de várias espécies e como essas coisas são interrelacionadas, como elas interagem. Então, não é só que a mudança climática está criando problemas e poluição e estresse de calor. Essas coisas existem, claro. Mas a gente tem que tirar o humano do centro, do cerne da questão, e colocá-lo no mesmo nível das outras espécies, no mesmo nível das outras formas de vida. Então, de acordo com a minha pesquisa, que não foi imediatamente focada no design, mas sim na pesquisa espacial, eu tentei entender um pouco mais sobre a saúde de árvores e outras espécies e dos humanos e como isso tudo convive junto no mundo ecológico. Então, é uma ideia que não é revolucionária, disseram muitas vezes, mas eu comecei com um pensamento muito produtivo e comecei a olhar para a saúde como uma relação, como uma luta, e não é somente uma coisa, um objetivo optimal, é uma coisa que se move, que é em constante evolução.
que eu aprendi olhando patógenos em árvores, com pessoas que conhecem muito mais sobre o assunto do que eu, é que na verdade, uma luta entre várias criaturas que só estão tentando sobreviver. Tem impactos positivos e impactos negativos, e não necessariamente os negativos são de propósito. Então, quando a gente olha os 20 anos que levam para as árvores morrerem, é quase uma vida. Elas vão lentamente se tornando menos saudáveis ao longo desses 20 anos. Mas é uma escala. Então, do meu ponto de vista, é uma coisa, a saúde é uma coisa mais flexível, e é uma constante, e é um processo. E é uma negociação. Se é uma negociação, se torna político também. Nesse cenário, nessa situação, o que a gente vê, esse braço de força entre as duas situações, que às vezes quando uma morre, a outra é removida, a gente vê um novo cenário para as espécies que sobreviveram, e a saúde delas tem um impacto. Então, muitas vezes a gente acredita tanto. Perdão, a gente sabe que a saúde dos humanos e de outras espécies também depende do tipo de espaço e do ambiente onde eles estão. E isso, na verdade, já abriu os meus olhos. E isso começa a trazer essa ideia de planetário com os pés no chão. A gente fala sobre estar com os pés no chão e também com os pés na terra, de uma certa forma. E o desafio é esse, é trazer essa grande perspectiva, esses assuntos aterradores de mudança climática, geopolítica, poluição. A gente tem que encontrar uma maneira de situá-los com os pés no chão, trazer o abstrato para a nossa realidade. Então, é uma ideia. Quando a gente fala da ideia do design de paisagismo, design, a gente começa a entender que o chão, que essa terra tem umas relações de saúde. E quando fazemos isso, podemos ver que o ambiente não é um plano de fundo, ele não é inerte, ele é vivo. E esse braço de força entre as várias espécies tem um impacto na saúde de todas elas. Então, eu sei que é importante a gente pegar essas ideias abstratas, reconhecer que o planeta está vivo e instituí-los com os pés no chão para a nossa realidade. Isso nos vai permitir a pensar de forma clara e de forma saudável quanto às nossas próximas intervenções a serem realizadas na paisagem. Então, essa é a minha contribuição para esse painel até o momento. Muito interessante. Eu tinha prometido, né, que agora vocês vão ouvir pessoas que talvez associamos com disciplinas ou áreas profissionais e que depois vão falar um designer e planejador que vai começar com uma aula sobre pensamento planetário e conceitos mais que humanos de saúde, né? Acho interessante que o Jamie também, de alguma maneira, reagiu um pouco na provocação de Osvaldo sobre o que é essa era planetária, quem que definiu, né, ela, como que ela começou, né, e que trouxe justamente essa reflexão de Chakrabarti sobre sobre que essa era planetária, na verdade, não é definida por humanos, né? Então, é um conceito bem diferente do antropoceno, né? Porque ela realmente é definida pelas forças geológicas, geofísicas, né? Não humanas, digamos, elementais, que
que influenciam o nosso planeta, os nossos sistemas de saúde também. Jamie, você já respondeu a minha segunda pergunta para você, porque eu queria também depois entender melhor por que um planejador e designer trabalha com conceitos de saúde, mas eu acho que ainda vamos poder também entrar nesse assunto um pouco mais, né? Você explicar um pouco mais também a sua pesquisa nas próximas perguntas. Agora eu vou passar a palavra para a Sofia, né, para falar também sobre a perspectiva que Sofia tem desenvolvido enquanto pesquisa, né, e arte talvez também, não sei, vamos ver. Vou passar. Obrigada, boa tarde a todos. Can hear me? Yes, I can hear my echo as well, so you can hear me. Yes. Thank you so. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de estar lá em pessoa, mas a gente está evitando de gastar combustíveis. Então, foi por isso. Sim, eu venho. And I'm so interested in so many of the things you've mentioned. So my first observation or question. Minha observação, minha primeira pergunta é uma pergunta para o Oswaldo. Eu queria estar aí e poder te fazer mais perguntas em pessoa. Bom, eu sei que a gente trabalha no campo, que você trabalha no campo da saúde animal e você tem expertise. Então, eu queria saber, quando a gente fala de interespécies, quais são as disparidades sociais que você menciona e como a gente pode confrontar isso de forma concreta, prática, nas nossas vidas reais. Area of expertise. Da sua área de especialidade, de expertise. Okay. So this is for our. Maravilha. Bom, isso é para a nossa próxima pergunta, mas eu não queria esquecer, porque, sabe, estava fresquinho na mente e eu queria dizer. E, Mônica, eu fiquei muito tocada pelos vários projetos que você está desenvolvendo. Eu não conhecia esses projetos e eu quero saber mais, porque eu sei que você tem ótimos modelos para intervenção urbana e trabalhar com comunidades e desenvolver trabalhos com diversos grupos e diversas pessoas. Para você, Jamie, eu fiquei muito interessada no que você falou sobre planejamento urbano. E quando você fala de trazer para a terra conceitos abstratos, então, sabe, trazer isso de volta com os pés no chão. É interessante a comparação que você fez isso com o planetário, porque trazer para a Terra significa mais horizontal. A gente pode ser parte do paradigma planetário, mas a gente pode confrontar essas disparidades no nosso dia a dia, cara a cara. Então, achei interessante e gostaria de falar mais sobre isso. Eu tenho algumas notas que eu escrevi, mas eu vou ler, porque eu tenho tantos pensamentos na mente que poderia me ajudar a voltar à sua ótima pergunta. Por que a gente fala de saúde na era planetária? A gente está num momento que a gente tem que revisitar todos os conceitos e práticas, porque a gente está vivendo um novo paradigma de extinção rápida da espécie. A gente está vivendo numa era planetária que afeta tudo, todas as experiências, todas as disciplinas. No meu trabalho, eu vejo preconceito com doenças neurológicas e também com idade, e isso forma o oferecimento de serviços de saúde. Ainda há uma tendência a entender o corpo isolado do ambiente, das condições ambientais, como se os nossos corpos
vivessem isoladamente, funcionassem isoladamente, em vez de funcionarem com relações no mundo humano. Na realidade, claro, a experiência que temos é que cada corpo é um ecossistema de multiespécies em si, tendo formas microbiais, formas de vida microbiais que às vezes colocam nossas vidas em risco, e tem a ver com o que o Jamie comentou, mas também a maioria são completamente inócuos ou suportam, apoiam nossa vida. Então, e quando a gente fala do paradigma de relações interespécies, a gente sabe que muitas têm a ver com a nossa sobrevivência. Quanto mais a gente estiver sabendo disso, a gente vai entender como os preconceitos de doenças neurológicas, de outras situações, podem ser complicadas e têm um papel fundamental. A gente está testemunhando isso acontecer hoje em dia, e particularmente a gente marginaliza algumas e protege a vida de outros, por exemplo, os que têm um poderio econômico mais alto. Tem a ver com o que o Oswaldo já mencionou. Então, meu desafio no meu próprio trabalho é como eu posso praticar todas essas ideias e preocupações sobre a era planetária. Eles são sobre a poluição do ar e a saúde ambiental. E essa estatística que circulou bastante, especialmente há alguns anos, que 1 a cada 5 mortos, ou mortes que ocorrem muito cedo, ocorrem pela poluição do ar em uma escala planetária. Então, é por isso que houve esse protesto, esse fato, e o quão incrivelmente difícil é de desmontar as estruturas de poder que possibilitam que essa continue sendo a realidade em que vivemos. Outra coisa que eu faço, eu venho fazendo desde 2010, é a performance ambiental. E a performance ambiental com um grupo de pessoas. E o que fazemos é, chegamos em cidades que estão perto da água, então eles estão especialmente vulneráveis a enchentes, por exemplo, e a gente perfila os ecossistemas que encontramos. Isso nos permite ter vários tipos de conversa com vários tipos de públicos e também a aumentar a nossa experiência, porque na performance a gente é forçado a ver as condições materiais das nossas vidas. Então, essas são algumas das coisas que eu venho fazendo ultimamente, mas eu adoraria descobrir mais sobre como todos estamos tentando confrontar essas desigualdades, dado que é muito difícil, dadas as circunstâncias sociais na era planetária. Jamie e Sofia, eu acabei de dizer para a Mônica e Oswaldo aqui que eu vou reassumir as próximas 2 perguntas. Eu tinha uma um pouquinho mais específica para Oswaldo e Sofia, que acho que Sofia já lançou, provocou com a pergunta que Sofia fez para Oswaldo agora. E eu tinha uma outra... agora perdi mesmo. Uma outra para Jamie e Mônica, né? Deixem ver aqui se eu consigo abrir novamente ou se eu eliminei agora as minhas... Não, voltou. Ótimo. Então, bom, eu realmente acho que já tocamos sobre o assunto. Então, vocês, Oswaldo e Sofia, decidem
qual parte da pergunta querem responder, mas era uma pergunta um pouco mais a partir das práticas e pesquisas, né, experiências de vocês dois sobre esses conceitos que, aproveitando que é a última mesa, né, todos os conceitos que flutuam agora no ar, né, nessa sala, né, sobre saúde planetária, cura planetária, saúde multiespécies, saúde interespécies, né? Então, queria só, né, sei que é também, em alguma parte, uma repetição, mas convidar vocês novamente a compartilharem conosco quais definições que vocês têm trabalhado, que vocês trabalham, por que descartaram algumas, né, por que ficam com outras, quais são também as práticas pragmáticas, digamos, que resultam também dessas definições para os trabalhos e as atuações, né, de vocês. E a segunda pergunta era para Mônica e Jamie também, né, que era um pouco mais sobre os riscos de experimentos urbanos com saúde e meio ambiente, né? Durante as minhas conversas com Mônicas, previamente a essa mesa, mediadas por Samantha, né, maravilhosamente, sem ela esse contato não teria sido possível, nós conversamos já um pouquinho sobre alguns desafios que o PAVES vem enfrentando. Então, eu gostaria não muito, porque, né, a Mônica que representa uma perspectiva única de poder também trazer para nós algumas experiências justamente desses riscos, desafios, né? Às vezes o meu português é um pouco limitado, mas de entender melhor como que esses experimentos, né, com saúde e meio ambiente, às vezes dão certo, às vezes também tem falhas, tem problemas, tem conflitos, enfim, né? Essa era para Mônica em específico, mas para Jamie, talvez, eu acho que também seria interessante responder, né? Originalmente, eu tinha perguntado, na verdade, o Jamie sugeriu que eu provocasse ele a perguntar por que um designer e planejador urbano está trabalhando com conceitos de saúde agora, hoje, né? Acho que já começou a responder, mas talvez queira continuar um pouco, tá? Então, essas são as perguntas, as minhas últimas, e depois eu vou abrir, então já podem começar a pensar se tem, né, perguntas aqui na sala ou também online e compartilharem conosco, tá? Mas, por favor, vocês podem responder, né? A primeira foi para a Sofia e Osvaldo, talvez começamos com vocês e depois passamos para a Mônica e Jamie, pode ser? Tá. Bem, eu gosto de pensar em termos de praxis. Então, ver a saúde multiespécie, na verdade, de várias formas, e vê-la em termos de praxis, significa usar o conhecimento dos efeitos patológicos da marginalização para guiar ações e, ao mesmo tempo, construir conhecimento a partir de ações para interromper essa marginalização com alternativas pautadas pelo bem viver. Eu acho que eu vou comentar um pouquinho em relação à pergunta da Sofia, para não ficar em questões tão teóricas assim. A gente tem várias frentes, vários eixos de atuação. Podemos pensar em alguns que são mais assistencialistas. Então, por exemplo, levar ações para favelas. Então, para tentar conseguir melhorias materiais, levar serviços de saúde. A gente tem um hospital público veterinário aqui na faculdade. A gente tem parcerias com a Secretaria de Saúde, que tem um programa de controle reprodutivo de cães e gatos. Em parceria, triangulando aqui também com a USP, a gente tem trazido campanhas de controle reprodutivo para destinar-se especificamente, preferencialmente, para as favelas. E tem ações do tipo, né, desse cunho assistencialista. Nós também temos parceria com o PAVES, daqui da região do Butantã, que é um programa assim, que tem tudo a ver com a atuação da medicina veterinária, acho que vocês conseguiram ver um pouco.
Mas a gente não fica também só no assistencialismo, porque, assim como eu tentei dizer, é importante, ou melhor, esse assistencialismo ele pode ser enquadrado, né, ou utilizado para justificar coisas muito diferentes e até contraditórias, né. Então, é por isso que entra essa questão da praxis, para situar esses assistencialismos e outro tipo de práticas. Então, um outro exemplo prático, né, que a gente fez a partir aqui do Instituto de Estudos Avançados, né, teve um censo realizado nas favelas vizinhas dos campi aqui da universidade, né, que se perguntava, né, quem são esses vizinhos. E uma pergunta muito interessante, porque quando ela surgiu, ela começou pensando em vizinhos humanos, né. E o que a gente insiste, o que a gente trabalha, é nessa necessidade de pensar de formas diferentes, de se relacionar de formas diferentes e de considerar os outros, né? Pensar quem são os outros. Então, quem são esses vizinhos? Aí, quando a gente começou a fazer o censo, teve muita dificuldade, porque há uma série de tensionamentos históricos entre a comunidade da São Remo, aqui no caso desse campus, e a comunidade uspiana. E algo semelhante acontece lá na EAGE. Então, a comunidade pensava que era uma espécie de estratagema para tirá-los do lugar. E quando eles começaram a ver que o censo também estava envolvendo esses moradores, outros que humanos, aí eles começaram a ser mais receptivos. Começaram a abrir as portas para o censo, né? E a gente começou a ver uma série de comentários muito curiosos, muito interessantes. Falei, nossa, que legal que vocês estão se preocupando com os nossos familiares que não são humanos, né? Com o periquito, com o porquinho da Índia, né? E começaram a nos questionar também, porque a gente fez um trabalho de demografia muito detalhado sobre cães e gatos, mas sobre aves ele foi bem mais simples, e sobre outras espécies a gente apenas fazia umas poucas perguntas para traçar um perfil geral. E tinha algumas pessoas revoltadas, porque a gente fazia esse detalhamento sobre os cães e gatos, mas não sobre outras espécies. Eu falei, ué, mas por que você fica perguntando tudo isso sobre o meu cachorro e sobre o coelhinho não? Né? Então, o censo, né, primeiro, nos mostra essa relação censitária, né, das populações que vivem aí, nos mostra que esse estereótipo das favelas vai muito além desses imaginários sobre criminalidade, né, e que envolve muito também um antropocentrismo que impede de ver que nessas favelas os moradores eles são mais que humanos, que essas comunidades elas são multiespécies e que muitos desses animais eles são considerados membros da família, né? E, assim, não estou me colocando aqui como para querer dizer que isso é bom ou ruim, mas como uma constatação que a gente fez na pesquisa. E, ao mesmo tempo, encontrou outro tipo de animais, que a gente chama assim antrópicos, aqueles que estão bem habituados a ambientes humanos, vários tipos de animais morando em lugares que, a depender da perspectiva, por exemplo, aqui dos colegas que estão de fora, talvez não dá para imaginar que uma metrópole como São Paulo tem arara sul, né, tem porco, tem cavalo. Assim, a gente fez uma lista lá no livro, dá para ver, são muitas espécies de animais diferentes, cobras, escorpiões tem um monte, né, e com muitos desses há conflitos sérios, né, que levam a letalidades que depois a gente encontra nas estatísticas de saúde. Um outro exemplo prático, né, durante a pandemia, a gente tem um trabalho aqui de vários anos com a São Remo. Durante a pandemia, um dos nossos parceiros falou, olha, assim, a gente está, na verdade, irritado, porque fica todo mundo falando, né, de como que deve ser feita a proteção contra o vírus, ficam falando das favelas, mas ninguém, um monte de gente nem entrou, nunca colocou um pé na favela, não sabe o que é viver numa favela.
E é essa gente que fica falando da nossa realidade e não escutam o que nós temos a dizer. Então, a gente fez uma pesquisa para fazer uma documentação participativa das vivências da pandemia em lugares muito vulneráveis dentro da favela, né? E aí, então, a gente fez esse trabalho coletivo, né, de pegar relatos, imagens coletadas por essas pessoas que estavam vivendo essa realidade, e a gente aqui da universidade fez um trabalho com o qual a gente tem mais familiaridade. Pegou esses textos e essas imagens, os organizou, depois começou a discutir com eles, até chegar numa versão que fosse aceita por todos, né, como uma forma de se colocar, de se reafirmar e de reivindicar ações do poder público para tentar levar da melhor forma possível a pandemia nesse contexto de descaso. Um outro exemplo prático. A gente tem aqui, foi mencionado muito rapidamente, os agentes comunitários de saúde, que é uma ideia que ela vem de várias décadas atrás, quando ela foi formulada, assim, uma coisa muito, muito incrível, realmente, né? Se a gente conseguisse implementar isso da forma que foi proposto, assim, é impressionante, né? A estrutura, a articulação da proposta, só que no decorrer da sua implementação, ela foi sofrendo uma série de mudanças, e o que a gente vê hoje muito é os agentes comunitários de saúde muito presos numa mentalidade de performance, de consecução de metas, que impede que eles realizem sua função em essência, que é trabalho com a comunidade. Então, eles ficam, muitas vezes, fazendo coisas que desvirtuam aquela proposta. E aí eu acho muito legal os APA, né? Pelo menos atualmente, o que eles estão conseguindo, porque eles não estão tão presos, ou tem outras limitações, né, mais de ordem de recursos, de econômicos, porque eles conseguem se engajar com as questões comunitárias, né, mas às vezes falta um pouco essa parte do recurso econômico. Mas aonde que eu quero chegar? Que a gente tem vários tipos de agentes de saúde. Isso permite pensar em agências. E muitas vezes a gente pensa em agências como unicamente aquelas que são feitas a partir do serviço oficial, por adultos e por humanos. Então, a gente montou um projeto de agentes mirins da saúde multiespécie, para trabalhar a partir de agências infantis, de agências adolescentes, né, que têm outras sensibilidades para detectar agências outras que humanas, né, pensar essa relação com esses outros que humanos no território em que elas vivem, né, a gente aprender delas, né, tem um outro projeto relacionado que é Pedagogias Periféricas da Saúde Multiespécie, né, que é para aprender dessas crianças, elas aprender da gente, a gente aprender do território desses outros agentes que não são humanos, né, e a partir daí a gente vai pensando em ações para a comunidade, que são essas agências infantis e adolescentes que organizam e executam. E a gente vai mediando, vai dando apoios, né? E, bom, assim, eu acho que tem vários exemplos, eventualmente, se vierem outras perguntas, eu posso comentar mais, se for interesse. E também, eu não sei, por questões de tempo, se você quer que eu comente um pouco em relação a definições de conceitos. Na verdade, uma definição a partir... será que eu desliguei aqui o microfone? Ah, não, voltou, porque eu estou encostando. Acho que, assim, o Osvaldo trouxe a partir da prática, né, a partir de vários projetos, e acho que foi reivindigado várias vezes durante essa conferência também o nosso comunicar resultados de ciência, né, que são produzidos dentro do espaço universitário para fora, mas realmente coproduzir conhecimentos, acho que são todos exemplos maravilhosos de uma coprodução a partir de um conceito de saúde multiespécie, né, e
gostaria de passar a bola para a Sofia, então, porque acho que, né, já vai ter gerado várias perguntas, então, por favor, guardem as perguntas para a abertura, mas eu sei que Sofia, né, conheço ainda menos o trabalho de Sofia, mas sei que trabalha com saúde interespécies também, né, então, talvez gostaria de compartilhar isso, reagir à fala de Osvaldo. Muito obrigada, Sofia. Thank you. Osvaldo, you gave me so much muita inspiração e coisas para pensar. Eu não sei suficiente pelo seu trabalho, tem diferentes coisas que você estava falando, mas que, na verdade, tem muitas pessoas fazendo várias coisas no planeta. É isso que me veio à cabeça. E eu espero que a gente possa finalmente compartilhar tudo isso. Eu quero saber mais sobre esse projeto. Então, talvez eu ataque um pouco as perguntas iniciais sobre as diferenças entre os diferentes termos e terminologias, focando em como eu uso esses termos. E o projeto que eu trabalho atualmente tem a ver com zoonose, transmissões por zoonoses, e eu vou voltar para as minhas notas e rever isso, mas eu prefiro o termo interespécies, porque ele fala não só da existência e relevância de uma multitude de espécies, mas a relacionalidade de como eles estão interrelacionadas. Mas eu usei o termo multiespécies durante muito tempo. Foi assim que eu fui apresentada para esse conceito, esse modelo, essa noção, o termo. Até um colega meu, a Annie Fender, uma colega, mencionou as limitações do termo multiespécies. O que ele pensava, pensava em multiespécies sem articular a interseccionalidade, que é muito importante. Eu também gosto da categoria de interespécies, e elas não são estáveis, não existe uma fundação, ela é uma coisa que continua. E conforme as vidas entre as espécies ocorrem, e como as categorias de espécies estão relacionadas. Claro, espécies em si é uma categoria feita pelos humanos, talvez um projeto talvez a parte histórica tenha sido criada em termos do colonialismo racista, mas eu uso isso porque eu estou acostumada a usar isso, mas eu estou tentando ser crítica a esse termo também. E pensar nas diferentes temas históricos que circulam e se perpetuam. E o modelo de uma saúde da Organização Mundial da Saúde, eu acho que foi implementado há um ano atrás. E eu acho que em português é chamado de saúde única, né? Assim como a Mônica mencionou. E, claro, eu acho que é um modelo muito útil em si mesma, de como se articula, como que o ecossistema e a vida humana impacta tudo isso, e eu vejo isso no meu trabalho, eu me refiro a isso no meu trabalho, da Organização Mundial da Saúde, mas não necessariamente eu concordo com isso, porque ele perpetua a ideia de que existe um paradigma, um modelo, uma maneira de fazer as coisas, uma maneira de entender a saúde. O que eu tenho que fazer no meu trabalho é exatamente contestar isso, contestar o modelo normativo de saúde. Eu acho que a prática de saúde e o cuidado da saúde está sempre colocado num ponto socioeconômico, no seu contexto, assim como disciplinário desse paradigma. Então, é importante nós pensarmos no modelo de uma saúde. Eu tento ser crítica com relação a isso, o que pode ser feito, o que não pode, suas limitações e assim por diante. E com a saúde planetária, tem muitos conceitos da questão planetária que o Osvaldo mencionou, e eu acho que
existe um conceito muito útil também nessa limitação, porque ela está no centro dessa rede planetária, mas, outra vez, a gente tem que pensar que a vida humana ela é impactada da mesma maneira, de uma maneira universalizada, e eu acho que é aí que nós vamos. E essa é a nossa preocupação quando nós começamos a entrar nessas ideias dos modelos planetários. Muitos têm esse problema, esse fenômeno universalizado, sem confirmar a especificidade do contexto e da prática. Tem uma grande mudança de acordo com o contexto geográfico. Eu ainda não conheço São Paulo, mas eu tenho certeza que só de estar aí eu ia aprender muito. E principalmente como vocês estão lidando com esses conceitos de maneira tão diferente de como eu faço em Berlim, por exemplo. Então, só para resumir, nós tentamos trabalhar com a questão da interespécie. Atualmente, nós temos uma maneira de conceptualizar essa escala monetária. Então, é o que eu gostaria de trazer para vocês. Eu concordo com a fala da Sofia, né? Eu queria só acrescentar uma perspectiva sobre essa ideia de multiespécie, porque, sem dúvida, em termos biológicos, até hoje, isso é uma coisa que o Darwin falava, mas até hoje a gente não tem um conceito de espécie, digamos assim, limpo, completamente satisfatório, né? Ele funciona em alguns casos, mas se esbarra em outros. Então, do ponto de vista da ciência, da biologia moderna, a gente não tem um conceito de espécie fechadinho, né? Agora, espécie, tanto em português como em espanhol, como em inglês, não se limita a categorias de taxonomia biológica. Espécie, em últimas, remete a um conjunto de coisas, de entidades com algo em comum. Isso me permite pensar o multiespécie como uma multiplicidade de espécies, de relações, e, nesse sentido, eu estaria falando, se entendi bem, do que a Sofia está nomeando como interespécie, né? O que é a espécie, né? É aquela entidade onde convergem as relações, ou são as relações, né? A gente pode dar a volta nisso, e se vai para além do biológico, as duas coisas acabam remetendo à mesma questão. Uhum. Perfeito. Yes, I agree completely. And, Felix Guattari has the best. E tem uma pessoa que tem melhor conceito de espécies, que é um grupo de coisas que partem uma coisa comum. A gente pode continuar discutindo o que uma espécie em particular quer dizer, ou o que ela engloba, né, basicamente. De conceitos que tivemos ao longo dos últimos 2 dias, e agradeço a Sofia também por trazer essa definição de Félix Guattari, que eu acho muito interessante, que podemos continuar pensando. Vamos voltar, então, grounding, né, Jamie? Aterrando um pouco novamente, né? Acho que essa discussão está realmente flutuando entre o conceitual, mas o muito concreto também, em todos os casos que vocês trouxeram. Agradeço muito por essa mediação que vocês estão fazendo consigo mesmo, que é muito interessante seguir. Então, gostaria de relembrar, Mônica e Jamie, né, a pergunta que eu fiz inicialmente sobre os riscos desses experimentos urbanos com saúde, né, multiespécies, interespécies, com saúde e meio ambiente, tá? Mônica, você quer começar? Depois o Jamie, depois eu vou abrir, porque ainda temos um pouquinho de tempo.
Eu entendi assim como um risco, assim, mais como uma fragilidade, um desafio, né? O programa, por ser muitas pessoas enxergarem como inovador e tudo mais, ele é bem consolidado no município, porém, a nossa base é uma portaria municipal. Nós não temos uma diretriz de ministério, de esfera federal. Nós estamos isolados no município, na cidade de São Paulo, apesar de ser um país, né, com quase 12 milhões de habitantes. A gente considera como uma fragilidade, porque se fosse algo assim de um apoio federal ou mesmo estadual, a gente estaria mais, não se sentiria tão sozinho assim em termos de políticas públicas e programas assim. Mas assim, nós temos a confiança de que, por estar bem consolidado no município e a comunidade, os conselho gestor e é bem reconhecido, então essa fragilidade, então é uma coisa assim que não preocupa tanto, mas existe. Outra questão de desafio é a questão de vínculos, né? A proposta da atenção básica, assim, o trabalho da atenção básica no território é um vínculo que você consegue com a comunidade. E aí vem, então, que é algo assim meio que conectado, né? Justamente por nós sermos isolados, o APA não é reconhecido como um profissional de saúde, como um ACS é agora. Então, há questões de salário, essas coisas, né? E aí, então, existe uma grande rotatividade. Então, quando você implementa um projeto ou trabalha em uma ação, você cria aquele vínculo, ou vamos supor assim, um exemplo, uma horta, então toda a comunidade está lá, e, de repente, aquele profissional, né, o APA, ele sai. E aí tem que começar tudo de novo, e a questão do profissional entender a proposta do programa e de criar todo aquele vínculo de novo com a comunidade é uma fragilidade também, é um desafio. A questão que você falou também das metas, né, das propostas, assim, o MAPA realmente ele tem mais liberdade, mas também nós não trabalhamos sozinhos, né, nós precisamos das parcerias, né, e aí o recurso, né, que a gente precisa bastante, por exemplo, uma implementação de uma horta, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de insumos, e que custa, e que muitas vezes a gente não consegue, e trabalha com o que dá, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu pensei. Ótimo. Muito obrigada, Mônica, por compartilhar também conosco. Acho super interessante, né, para nós pensarmos juntos também, né, a partir desses desafios compartilhados. Vamos ver o que o Jamie nos traz também para fechar essa roda. E depois vou abrir. Ok. Muito obrigada, Laura. Sim, tem dois tipos de perguntas. Perguntas sobre os riscos de um experimento e talvez o que o design tem a ver com isso. Eu posso tentar estabelecer as duas coisas. Bom, nós queremos terminar, então não tem muito tempo, né? Mas, bom, os riscos desses experimentos abertos é que talvez a gente tenha que pensar, não no experimento em si, mas a gente tenta fazer isso de uma maneira especial. Talvez a gente tenha uma ideia um pouco melhor dessas questões especiais. Talvez eu tenha que torná-las públicas. Mas vamos pensar, talvez, dos experimentos que nós temos. Nós temos a infraestrutura, a questão mais contemporânea. Nós temos alguns exemplos recentes em que talvez a natureza está sendo usada para promover a saúde dos humanos, infraestrutura, ou talvez no caso da solução baseada na natureza, por exemplo, as árvores. Então, você vai acabar
armazenando carbono, né? Então, a gente acabou entrando nessa questão climática. Se nós conseguimos comparar essa questão da saúde ou da multiespécie ou da interespécie, eu gosto muito do que a gente falou em termos da ideia de a ecologia da saúde, que promove essa ideia de relações, né? Que ajuda as relações de saúde. Então, eu acho que a questão do design, de um lado, a solução baseada em saúde, a infraestrutura, são projetos mais ou menos modernistas, eles são sustentáveis. Talvez, se a gente voltar para alguma distinção do lado moderno, eu não sei, a natureza, ou mais especificamente as árvores, certas árvores, certas plantas, certas espécies são operacionalizadas de uma maneira técnico-científica para conseguir mitigar alguns problemas que nós criamos, né? Então, essa questão das soluções técnicas, essa mentalidade que nós temos aí, como eu falei antes, nós tentamos tentar várias maneiras em como trabalhar isso. Talvez o que a ecologia da saúde traz como talvez uma alternativa seria promover essa ideia de um pedaço de verde da cidade, não como uma infraestrutura, mas sim como uma área vital, não sei, ou vibrante, não sei conforme você quer conceitualizar. Tem múltiplas formas de vida, como elas interagem. Você não tem nenhum direito sobre ali, ou você não tem que fazer alguma coisa funcionar, explorar o trabalho aí. Para nosso benefício. O que a gente tem que fazer a pergunta é qual que é a ética por trás? O que você tem que quer? Se a gente ir, talvez, indo mais no limite dessa justiça de multiespécies. É um problema complexo, porque a gente não tem só que fazer o offset de carbono, a gente tem que trazer soluções, ideias que lidam com os problemas que nós encontramos, e, por outro lado, nós temos que levar isso muito a sério, a questão das agências e do mundo de vida, da vida dessas múltiplas espécies. Então, eu acho que isso começa a dar forma no problema, ou dimensionar o problema. Talvez um dos riscos seriam, eu diria, o trabalho que eu tenho feito de pesquisa nessa área, a gente mais ou menos... A gente apresenta os problemas de infraestrutura, ou a infraestrutura agora para tentar apoiar os problemas do futuro. Tem muitos exemplos aí que a gente vê, por exemplo, no caso de plantações. A gente está simplificando uma paisagem para produzir uma economia para nós. Eu não sei, falar da questão colonial e tal. Existe uma simplificação da paisagem que resulta numa proliferação selvagem de algumas doenças. Essa ideia, como é que você tenta conceitualizar uma paisagem ou um panorama tão grande? Também o que a gente está tentando agora fazer, chegar no nosso trabalho, nós falamos sobre os colegas, o que os nossos colegas já falaram, essa temporalidade, como é que a gente consegue imaginar o futuro? Vamos pensar no futuro, como é que a gente vai pensar o design do futuro? E como é que a gente faz isso só colocando a infraestrutura para os problemas de amanhã? Colocar umas condições e você está sobrepondo os problemas, e voltando para o exemplo da minha pesquisa, por exemplo, você coloca algumas árvores na cidade para criar uma infraestrutura, mas essas árvores estão circulantes num sistema de uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de valor, e que outro tipo de forma você vai trazer? Então,
você pode aí criar, trazer esses patogênios que acabam escapando dessa cadeia e, de alguma forma, eles entram no novo ecossistema, novo para eles, que ainda não evoluíram nessa nova espécie, né? Entendeu? Então, basicamente, isso, aonde eu estou querendo chegar, talvez eu tenha dado essa ilustração, é como eu vejo alguns dos riscos de pensar numa solução, solução técnica, científico-técnica, ou ter essa visão de um só lado, né? Nós precisamos que pensar mais para frente, a gente precisa de outro tipo de conhecimento, nós temos que ter esse conhecimento biológico, ecológico, que nós temos que entender, nós temos que ter mais complexidade aí, e ao mesmo tempo tem contemporaneidades, e esse é o grande desafio desse design aberto e do planejamento. E eu estava meio preocupado em como é que eu ia falar disso, mas eu não sei se eu ia ter tempo, realmente, acho que a gente não tem tempo. A gente pode tentar trazer isso nos próximos workshops. No próximo workshop, quando a gente fala dessa plataforma de colaboração online, porque tem a ver, né, com esse seu projeto. Claro, sim. Talvez eu possa ilustrar como uma resposta, né, sobre toda essa questão das conexões terrestres. Eu adoraria falar mais sobre isso. O que a gente tenta fazer é colocar esse malabarismo entre o esquema com o Earthlink, que eu não sei o que é isso, mas eles estão tentando explorar diferentes mundos. Daí você tem o que é terrestre, o que é terra, o que é... Bom, em termos de espécie, nós estamos tentando distinguir entre as espécies, distinguir diferentes categorias. E agora a gente tem essa questão desse planejamento ecológico. Você tenta fazer essa distinção entre quem está destruindo o planeta e os que estão fugindo do planeta. Então, é muito complicado isso. De alguma forma, a gente tem que manter a ciência aí e a gente está lutando. Existe... eu fico surpreso de como essas questões aparecem no meu trabalho, essa questão da negociação, quando a gente fala de saúde, como que isso pode ser produtivo. Por isso que a gente está lutando muito nesse projeto. Está difícil de explicar, mas eu adoraria discutir mais a fundo isso. O que parece estranho, que normalmente Jamie é o meu interlocutor diário de inglês, a minha aula diária. Quero agradecer muito a vocês, já vou abrir para vocês, vou já tentar despertar e ver se tem, boa, já tem alguns sinais de perguntas na audiência. Queria realmente agradecer a vocês todas a responderem as perguntas de uma maneira que acho que traz muito a nosso debate sobre o revisitar, né, saúde planetária, o que acho que foi o professor Saraiva que disse que para ele não é um revisitar no sentido de descartar, mas um continuar a pensar, né, conceitos e avaliar e reavaliar e retraçar também trajetórias deles, né? Então, acho que é muito, muito produtivo esse debate com vocês. Está sendo muito interessante também os compartilhamentos muito inter e transdisciplinares de vocês, né? Aqui, queria também, em reação à mesa anterior, retomar o que o Jamie disse no final sobre os desafios, né, de implementar esse tipo de experimentos, né, que eu chamei de experimentos porque a gente está lançando um dossiê sobre experimentos urbanos, um dossiê crítico também, né, por isso que eu usei a palavra e Jamie já começou a me provocar, mas eu acho que é interessante que o Jamie disse também que, né, assim, a solução, ou seja,
tecnocêntrica, digamos, né? Não é a única, né? E que ele trouxe também essa perspectiva novamente temporal, né? De dizer que o que nós estamos fazendo agora, acho que a Mônica também, né? Apontou isso muito claramente, né? Que além da celebração de um Pavis, né? Como algo muito inovador, com certeza, né? Sem dúvidas, mas além dessa celebração nós temos que pensar também, né? Em outras escalas temporais, né? Geográficas também, né? Quando Oswaldo traz a perspectiva de centro-periferia, digamos, né? Para simplificar muito aqui, mas eu acho que isso é muito interessante. Então, muito obrigada. Queria só continuar a falar um pouco para dar tempo para vocês se organizarem, mas agora já acho que eu vou emprestar o microfone nosso para passar. Eu já vi uma primeira pergunta aqui. Tem mais perguntas? Tenho 2. Marisol depois. Quem mais? Enquanto não, tá? Senão vocês passam mesmo. Ok. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Renan Amaral. Eu faço doutorado aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, mas a fala do professor Oswaldo me tocou muito, porque no meu mestrado eu dissertei exatamente sobre o filantropocapitalismo. E desde lá a questão do financiamento é uma questão que me permeia muito, né? Como vocês viram na pergunta de ontem, eu estou preocupado com os bilionários, com as pessoas que têm um dinheiro, né? Que têm uma influência monetária no sistema de cooperação internacional em saúde. E diante disso eu queria trazer alguns questionamentos que eu acho que não foram tragos ainda e que são assim vitais para a contextualização, né, do momento que a gente vive atualmente e que não pode ser ignorado. Então eu gostaria primeiro, né, o meu papel um pouquinho de cientista político, relembrar que recentemente no discurso ao Congresso o presidente Trump falou dessas parcerias de cooperação internacional, né, que os Estados Unidos têm, rindo, né, e com metade da bancada do Congresso aplaudindo de pé, rindo sobre, financiamos 300 milhões para um projeto de plantio de árvores no Congo, e todo mundo kkkk. Então, é esse o sistema que a gente vem vendo hoje em dia, né, o sistema político que ganhou as eleições, não só com delegados, mas com a população. Então, como que a gente vai reagir, vai fazer uma saúde planetária, vendo e não ignorando esse cenário, esse contexto político, social que a gente vive hoje em dia, em que, por exemplo, a Europa vem se remilitarizando. Então, a gente sabe que a Alemanha está reconstruindo seus exércitos. Então, também não tem como ignorar isso, né? Então, não duvido de que os financiamentos vão ser extintos, né? Extinguidos aos poucos, porque a ciência já vem sendo desacreditada e em diversos momentos, né? Eu critiquei em um capítulo todo a ciência no meu mestrado, faço isso, mas eu não acredito que a ciência realmente está com esse papel todo, está com esse poder todo, hoje em dia, né? Então, a gente critica muitas universidades, mas as universidades não têm mais essa capacidade de financiamento sozinho, né? Então, ao mesmo tempo, aonde que a gente vai procurar esses financiamentos? Como a Mônica, né, pontuou, né? A gente precisa ter dinheiro para fazer essas coisas acontecerem. E o filantropocapitalismo não me parece ser uma boa opção, porque ao mesmo tempo que financiam hortas, na minha própria dissertação eu mostrei que eles financiam pesticidas. Então, essa relação não é legal, não faz muito sentido. Então, até reagindo ao professor Antônio Saraiva, né, então, como a Planetary Health Alliance está reagindo, né, a esse cenário global de desfinanciamento, né, da saúde? Então, a USAID está praticamente extinta e representava 40% da ajuda humanitária global. Então, como que a gente vai atuar em saúde planetária sem esse tipo de assistência, né? E pior, tendo essa assistência sendo totalmente descreditalizada, então, assim, desacreditada, né? Quando se faz pesquisa com as pessoas norte-americanas, mais de 60% acredita que realmente os Estados Unidos não devem ajudar o restante do mundo. Então, a gente realmente está vivendo nesse cenário que o liberalismo cosmopolita vem sendo desacreditado. Isso é muito triste, né? Para a gente que quer um planeta interconectado, mas que cada vez mais vem se reduzindo a nações, né? Novamente. Então, acho que
é isso. Então, como construir fomento a intervenções holísticas e complexas em saúde com esse contexto político atual. Eu vou coletar com a segunda pergunta de Marisol. Tinha mais uma? Não, né? Tá. Boa tarde, quero agradecer as falas. Adoraria conversar, né, mais individual, né, com cada pessoa, com Sofia. Eu conheço o trabalho de Sofia, sou leitora, me ajudou a pensar os meus temas, enfim. Mas eu vou focar numa pergunta para o Oswaldo, que eu acho que cria uma relação com outras discussões pelas quais a gente passou aqui, né? Eu estou te ouvindo, eu fiquei lembrando da apresentação da Sabrina Medeiros ontem, né? Falando sobre isso que a Mônica também traz, sobre a importância de recuperar a história dos territórios, né? Eu fiquei te ouvindo e pensando que as relações que as pessoas desenvolvem com outras espécies, outros animais, elas também não são universais, né? Não são naturais, elas são históricas e culturais, né? Então, eu fiquei pensando se, na sua abordagem, na sua pesquisa, você consegue observar vestígios, uma espécie de reminiscência de outras cosmologias, né? Outras culturas, né? Fiquei pensando se você conseguiria, a partir da sua metodologia, do modo como você trabalha, né, com as comunidades. Não sei se está abstrato demais o que eu estou falando, né? Estou pensando que, assim, a gente sabe que tem, quando a gente fala, né, de reparação e de processo colonial, parte disso é reconstruir uma história que foi totalmente apagada, né? Então a gente sabe que nas periferias de São Paulo tem uma população que tem origem indígena e negra que foi totalmente apagada, né? E talvez seja justamente nessas relações, né? Então, com quais plantas né? Quais plantas são significativas, com quais animais eles buscam relação, de que forma relações específicas podem revelar esses históricos. Olha, bastante coisa a comentar, mas a primeira que eu lembrei foi relacionada com esse trabalho censitário, mas que não fez parte do censo em si, né? O censo ele trabalha com dados quantitativos. Só que esse trabalho, os recenseadores, recenseadoras, eram estudantes oriundos das periferias, que eles iam, conversavam com as pessoas. Eu tinha também, por exemplo, uma aluna que ela nasceu e cresceu na favela São Remo, e uma outra aluna que também vem das periferias, que depois acabou fazendo, por conta dessa experiência, um mestrado, no qual a gente focou nas aves engaioladas e trabalhou a gaiola como metáfora para entender também o lugar social das favelas, né? E em conversas que ela tinha, e da própria aluna que nasceu e cresceu lá, e juntando isso também um pouco com os dados censitários, nós vimos como boa parte dos moradores eles tinham uma procedência do Nordeste. E na comunidade tem muita ave engaiolada. E quando a gente foi atrás disso, e também com a ajuda das crianças, nós vimos que várias pessoas tinham aves numa tentativa de manter uma ligação com o território de origem. Então, várias pessoas elas migraram com as próprias aves, né? Mas aí depois se deparava num conflito, porque essa ave dentro de uma gaiola acabava que não representando aquela ave do lugar de procedência, né? Porque justamente não se trata de fragmentos, né, de objetos que você desloca de um lado para outro, mas que essas aves faziam parte justamente de uma relacionalidade que se perdeu com essa migração forçada, que se perdeu na hora que essa ave também teve suas asas cortadas, que foi colocada dentro de uma gaiola, e isso gera uma série de conflitos.
Então, a gente consegue, a partir dessas tentativas de reconstrução histórica, ver se há algumas relações particulares, né, que nem sempre são românticas, né? Então, a gente acaba encontrando, por exemplo, né, histórico de pessoas que trabalhavam, que tinham habilidades justamente caçando aves para comercializá-las, e que depois chegavam aqui e aplicavam essas habilidades até aqui mesmo no campus, né, pegar aves da cidade. E é um pouco por aí que a gente tem visto, né? Especificamente, alguma coisa que eu consiga dizer sobre práticas indígenas, práticas quilombolas, não muito. É mais, talvez, pessoas que migram, que construíram a favela e que têm uma memória desses primeiros momentos que tem mais semelhança, talvez, com uma composição rural, né, com uma vida de interior, e que se queixam, que reclamam de como isso tem se perdido, né? Mas, para além da reconstrução histórica, o que a gente tenta fazer é uma construção a partir, muitas vezes, da falta de memória, né? E aí onde entra essa sensibilidade que tem muito potencial nas crianças, né? Porque elas se relacionam com esses outros viventes do ambiente e vão construindo imaginários. Com elas, a gente vai tentando pensar no futuro que elas querem para a comunidade e como algumas coisas que podem começar a ser feitas desde o presente poderiam se ligar a essa projeção, a essa especulação do futuro. Então, é mais ou menos por aí que a gente está trabalhando. Ótimo. Acho que a outra pergunta também foi para Osvaldo. Foi mais um comentário, né? Eu poderia também dizer que, claro, é muito preocupante a falta de financiamento, mas acho que o problema não é somente falta de financiamento, né, mas de redirecionamento desses recursos. Porque, por exemplo, eu tenho uma maior proximidade com a saúde única, de fato, eu faço parte de um departamento, né, de um programa de pós-graduação em epidemiologia e saúde única. E o que a gente vê é só vocês entrarem, pegarem um programa de um Congresso Mundial de Saúde Única, é muito dinheiro. Só que para onde que vai esse dinheiro, né? Para o suporte de agronegócio, para o suporte de Big Pharma, né? Para mitigar efeitos de ações extrativistas, né? E legitimar esse tipo de ações, né? Que elas mesmas que bancam, que mostram que estão fazendo coisa, mas estruturalmente a gente não está mudando as coisas. E é interessante, você bem da saúde pública também pode compartilhar comigo um incômodo, né, com essas propostas que se importam aqui, né, esses discursos que a gente exporta de saúde única, saúde planetária, que passam completamente por cima com uma produção situada aqui. Que a saúde coletiva fala, o que a saúde pública brasileira fala, o que a epidemiologia crítica da América do Sul fala, né? Que acho que é uma coisa muito bem construída, mas que é completamente ignorada, né? E eu me pergunto o que essas importações estão trazendo de novidade em relação ao que se está falando aqui faz 3, 4 décadas. Então, falta também aí uma visão histórica, mas uma visão histórica nossa, né? Porque a gente fica importando coisas que na prática, como que a gente operacionaliza e qual a relação disso com o que está sendo construído aqui. Gente, muito interessante, né? Osvaldo também trouxe novamente a questão de como dialogamos também, né, com conceitos, entre conceitos, e novamente também tivemos exemplos bem específicos, localizados, né, nas periferias de São Paulo, e voltamos aos assuntos planetários, digamos.
estou olhando para a Mônica, Jamie, Sofia, vocês têm comentários finais? Já passamos bem no horário aqui, mas eu também não queria cortar palavras. Se alguém tem uma coisa urgente para falar, compartilhar, para encerrar. Eu gostaria, para encerrar, eu tenho muita esperança. E eu acho, assim, por exemplo, o município de São Paulo, desde o secretário, todas as nossas, a parte da gestão, a gente tem muito apoio. Então, assim, e a gente se sente muito fortalecido com esse apoio, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa ter esperança. Boa. Obrigada, Mônica. Olhando para Jamie e Sofia. I just wanted to very briefly add that maybe part of that hopeful note that we Essa esperança que a gente pode ter aqui no final, uma parte disso tem a ver com o que o Oswaldo comentou, que a gente precisa ouvir mais e aprender mais sobre os movimentos de injustiça, sobre a injustiça ambiental. A gente tem que aprender com os conhecimentos indígenas que já existem. Precisamos aprender mais sobre os modelos de saúde singular ou de saúde planetária, mas também valorizar os trabalhos que já vêm sendo feitos historicamente na saúde. Então, eu acho que esse link está faltante e a gente tem que prestar mais atenção nisso. E obrigada, muito obrigada. Foi um evento maravilhoso. Thank you, Sophia. Last statement, Jamie? Yeah? Yeah, thank you. Eu fiquei tentado a fugir da parte da esperança, mas eu vou manter a esperança, vou manter o tema. Eu queria comentar. Eu achei que a pergunta foi excelente, muito bem colocada nessa discussão sobre saúde planetária, sobre cura planetária. E eu acho que foi uma ótima reflexão. E eu comentar que, sim, eu sei que os fundos são importantes, mas os outros problemas são ainda maiores. Eu vou concluir falando, a gente não teve a chance de falar sobre alguns tipos de design, algumas das coisas que a gente queria falar. E a gente está falando de solidariedade planetária. E construir para isso, para a construção de relações, é sempre falado que é a solução contra crises políticas, porém eu acredito nisso, eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que pensar além, pensar mais, encontrar outras soluções, mas, por enquanto, a ideia de construir solidariedade nesses vários lugares, por exemplo, São Paulo, entre São Paulo e Belém, e outros nichos e outros caminhos, a gente tem que construir essas relações planetárias, e é aí que a gente vai construir a força, solidariedade contra as forças que já mencionamos antes. Quero agradecer a todos vocês, porque acho que realmente a última roda demonstrou também, né, como esse tipo de encontro híbrido, né, nos ajuda a pensarmos juntos, né, e espero muito que vamos conseguir manter contato tanto dentro de essa mesa quanto com vocês, né, participantes todos, porque realmente esse evento foi pensado, né, para gerar conexões, novas alianças, solidariedades, lutas, né, Jamie? Então, eu acho que gostaria muito de ver que mantemos contato, quero agradecer a todos e quero me desculpar por ter passado um pouco com essa mesa, né? Mas a próxima atividade, que é realmente uma atividade, né, mais dinâmica, uma oficina, ela acho que oferece mais uma ferramenta realmente para
fortalecemos, consolidamos, né, esse tipo de trocas que estamos fazendo aqui a nível híbrido também, né, Christian? Então, eu acho, a minha proposta é que, estou olhando para Christian Wilhelm, que vai facilitar a próxima mesa, ou oficina, a minha proposta é que nós tomamos, talvez, 5 minutos, né, de pausa, de intervalo, porque nós também queremos mudar um pouco o formato dessa sala para podermos interagir melhor, mas deixe-me terminar então com, né, agradecer realmente muito a todos vocês, muito obrigada pela presença, pela discussão, pelas perguntas.